pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Eu sou um desastre para terminar as séries. Esses dias eu tava conversando com as meninas do Clube das Otárias, mais especificamente a Cláudia e a Carol, e a gente tava conversando sobre livros que a gente às vezes inicia e para. E eu acabei comentando com elas que eu tenho um grande problema, que é iniciar séries de livros e não terminar. E isso é bem complexo, porque não é porque eu não quero terminar porque a série seja ruim, ou porque eu não tenha gostado, ou porque eu não tenha curiosidade, mas simplesmente eu não quero abandonar aquele mundo. Então hoje eu vim mostrar aqui pra vocês algumas séries, mais especificamente 4 séries que eu iniciei e não tive coragem de terminar até o momento. Então, se você é assim como eu, já aproveita, curte esse vídeo, deixa um comentário também porque é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Então vamos começar. A primeira série, ela é muito famosa, já tem série de TV e na realidade eu acabei conhecendo por conta da série de TV. E aí eu assisti a primeira temporada e parei, né? Aí eu comecei a ler o livro e eu falei assim, bom, agora eu vou ler todos os livros antes de dar continuidade. E foi um sonho, um delírio, porque eu nem continuei a série e também nem continuei a leitura. Isso porque eu tô falando de Outlander, gente. Dá pra vocês verem? Eu tenho esse livro aqui, dessa edição, e eu ganhei do meu marido. E assim, eu acho ela linda, né? Ela é toda desenhada aqui, a capa. E eu acho que a maioria das pessoas já sabem que conta a história da Claire Randall e do Jamie. E a Claire, ela acaba viajando no tempo, volta pro passado. Ela é uma mulher casada, que é feliz no seu casamento, mas quando ela vai pro passado, ela tem um grande amor, que é o Jamie, e fora os desafios de ser uma mulher, num tempo em que ela não conhece, e ela se apaixona pelo Jamie, se casa com o Jamie no passado. E também tem alguns conflitos ali em relação ao marido dela, né, e a descendência do marido dela, e o quanto isso se relaciona com o passado do Jamie também, né? Então é bem complexa a história. Confesso que eu só li este primeiro aqui, porque logo que o meu marido me deu esse livro aqui, eu descobri que a editora ela não lança mais os livros nessas capas maravilhosas. Ela só lança com a capa do seriado, do Outlander. E assim, confesso que os dois são lindos e maravilhosos, né? Mas eu fiquei assim, bom, eu vou procurar em sebo, vou procurar nos lugares, e acabou que eu fiquei com preguiça. Eu comprei só mais uma edição, acho que é o 6º livro, alguma coisa assim, porque são tantos livros e tem parte 1, parte 2, e eu falei assim, comprei esse segundo e eu não consigo dar continuidade à minha coleção e nem à minha leitura. Provavelmente o dia que eu conseguir, eu vou ter que iniciar toda a leitura novamente, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes, apesar de esse livro ser bem impactante, gente, porque tem muita coisa aqui que é assim, você lê e você não acredita o quanto de criatividade que a autora tem e quanto de conhecimento a respeito do passado também, porque para escrever livros tão robustos, construir-se e fazer um sucesso enorme, a pessoa tem que ter muito conhecimento sobre o assunto. E eu acabei que procrastinei e não li mesmo. Mas particularmente eu fico bem ansiosa com essa história. E eu tenho certeza que é aquele livro que eu vou chorar, que eu vou rir, que vão ter vários momentos, mas infelizmente eu não dei continuidade e eu não tenho coragem de me desfazer desse livro porque foi um presente, e um presente que eu amo. Então a única opção que eu tenho é iniciar toda a coleção novamente, desde o primeiro livro, com as novas capas, porque eu provavelmente não vou conseguir, os livros com essa capa estão caríssimos, então é a única opção que eu tenho, ou ler no Kindle, né? Então essa é a primeira série que eu queria compartilhar com vocês. A segunda série que eu dei início e ainda não finalizei foi A Rainha Vermelha. Eu vou colocar aqui mais ou menos para vocês conseguirem ver, porque dá bastante reflexo esse livro. E eu tenho todos, então, A Rainha Vermelha, Espada de Vidro, Prisão do Rei e Tempestade de Guerra.
O que acontece? Eu só não tenho o último, que eu acho que é de contos, mas eu também falei assim, eu não vou comprar enquanto eu não terminar de ler, pelo menos a série, a saga em si, pra comprar aquele livro. Quando eu iniciei a leitura, eu tava meio que voltando ali pras leituras mesmo, porque eu tinha acabado a faculdade, então eu tava meio perdida, sabe? Porque quem é leitor sabe, quando você fica muito tempo sem ler ou distante do mundo da leitura, a gente fica um pouco perdido quando volta. E eu acho que tava bem hypado na época a Rainha Vermelha. E eu falei assim, vou dar um início. E bem despretensiosamente, acabei gostando. Tem seus clichês de adolescente, porque é um livro adolescente, gente. Mas eu gostei muito do vilão. E eu me apaixonei pelo vilão. Eu já previa que a pessoa que era o vilão era vilão. Mas eu gostei muito. E eu falei assim, vamos continuar a leitura. E aí foi quando eu li Espada de Vidro, continuei gostando. E num dado momento chegou a Bienal do Livro. A Bienal do Livro, a Victoria Aveyard, que é a autora, ela compareceu lá. E, bom, eu fiquei super feliz, eu consegui tirar uma foto com ela, né, trocar ali meia dúzia de palavras, porque é tudo tão rápido, né, que passa e você nem vê direito. Mas foi uma experiência muito gostosa. E depois disso, eu parei de ler. Eu tinha lido até o segundo livro e peguei alguns autógrafos dela, ó, como você pode ver. Esse livro, não dá pra vocês verem. Vê se eu colocar aqui. Não dá, né? Mas enfim, eu tenho autógrafos nos livros. Eu comprei a edição de luxo do primeiro volume e não me arrependo, gente. Eu acho que foi uma experiência muito legal. Eu acho que você conhecer os autores de algumas obras que, independente se são profundas ou não, mas que te tiram ali um pouco da realidade, já vale muito a pena. E eu fiquei muito feliz de poder conhecê-la, apesar que, como eu disse, foi distante, foi rápido e foi um momento que passou, sabe? Enfim, e aí depois disso eu simplesmente parei de ler os livros. Era como se na minha mente a missão tivesse sido cumprida, sabe? E eu parei, e não é que eu não tenho curiosidade pra saber o que vai acontecer, principalmente nesse livro aqui, ó, que é a Prisão do Rei, porque provavelmente vai acontecer alguma coisa ali com o vilão. E eu não sei dizer pra vocês o que aconteceu e qual foi o sentimento, se eu devo continuar ou não. É claro que eu quero continuar, porque eu já comprei os livros e eu devo continuar. Mas eu fico com esse sentimento de que será que eu vou gostar? Será que essa história vai se encerrar de uma maneira que eu vou amar? Porque isso é uma grande questão das séries, né? Porque você passa tanto tempo, você se dedica tanto àquela leitura e você, no fim das contas, você não sabe se realmente o autor vai conseguir fazer um desfecho que agrade a grande maioria, né? Porque esse o objetivo dele, que a maioria dos leitores se identifiquem, mas nem todos os leitores são iguais, então é bem complexo. Então essa é a segunda série que eu dei início e eu não consegui terminar, mas que eu tô aí na batalha ainda, sem pressão, gente. A terceira é uma série muito, mas muito famosa. E eu dei início a ela faz um tempo, tem até vídeo aqui no canal do primeiro e do segundo volume que eu li. Eu tava bem empolgada na época, hoje eu não estou muito empolgada, eu acho que é por causa do hype, por todo mundo, né, falar que ama e tal, não me julguem, mas Corte de Espinhos e Rosas, o famoso ACOTAR. Eu tenho até o Corte de Estrelas, não, Gelo e Estrelas, e aí o último que eu acho que é da Nesta, né, que vai falar um pouquinho mais sobre ela, eu não tenho, mas Corte foi uma experiência bem interessante, porque eu tive vontade em ler essa, a princípio, né, trilogia, por conta de falar lá que era algo inspirado em A Bela e a Fera, e eu gosto bastante da Bela e a Fera. E aí eu li o primeiro volume, eu achei legal, achei interessante, principalmente a parte em que a Fair, ela luta, né, pra tentar salvar ali o Tamlin, passa por alguns desafios, então eu acho essa parte principalmente muito legal. E aí eu fui pro segundo, eu
Gostei também, gostei bastante. Eu acho que o segundo, ele abre o cenário ali do livro, ele sai um pouco daquela primeira impressão que a gente tem, né, que é fixa ali na corte primaveril. Então ele abre realmente o mundo, expande, você começa a conhecer os outros personagens mais profundamente e o objetivo realmente que a autora quer dar na história, porque em princípio você tem a impressão que ela quer conversar a respeito do romance em si, apenas. E aí no segundo livro ela te dá aquela impressão de que não, ela não quer falar apenas do romance, ela quer abranger mais coisas, ela quer colocar algo mais político ali. E aí você fala assim, ah, legal, interessante. Não continuei, como eu disse, não terminei a leitura, mas tem algo que me incomoda bastante nessa história, que é o fato de ter um longo período de enrolação para algumas coisas acontecerem e pra gente como leitor ficar na expectativa de que coisas que não tem muito a ver com o desenrolar da história aconteçam. Então assim, eu acho que a partir do segundo livro, o romance, ele deveria ficar um pouco mais de segundo plano e ele ainda permanece muito forte e a gente fica esperando que aconteça alguma coisa em relação ao romance, quando tem coisas muito mais interessantes acontecendo no reino, naquele mundo distante. Então é bem complexo, porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu fico me questionando do potencial dessa história, o quanto ela pode ser maior. Mas é claro que é uma história que ganhou milhões de leitores, milhões de pessoas amam, e a gente não pode tirar a importância dela. Trata de temas muito interessantes e também tem aquela parte, né, que todo mundo fala, lido pornoférico, que tem um pouco, e que torna, eu acho que mais leve a leitura, mais divertida. E assim, vou terminar. Tenho até esse livro aqui, provavelmente vou comprar o da Nesta, mas só quando eu terminar de ler. Porque eu acho que agora eu vou fazer isso com as séries. Eu vou comprar um livro, depois outro, porque eu acho que assim eu dou conta melhor do que comprar todas as edições e depois não ler e ficar ali na estante. Ai, gente, eu olho para aquilo, já me dá uma agoniazinha. Eu preciso terminar, eu preciso terminar. A última série, acredito eu que é a que eu estou com mais ansiedade em terminar. Eu li ela entre o meio do ano passado ao começo desse ano, que é Nevernight, do Jay Christopher. Esse livro aqui, ele vai tratar sobre a história da Mia Corveri, para quem não conhece, mas eu já falei aqui no canal, já fiz resenha do primeiro e do segundo volume, que é God's Grave, então eu vou colocar aqui para vocês verem qualquer coisa. E essa garota, ela foi abandonada e acaba que um homem meio sinistro ali, meio diferentão, cuida dela, né, um pouquinho. Quando ela chega na adolescência, ela tem algo muito fixo na sua mente, que é se vingar do trauma que ela sofreu na infância com a morte dos pais e do irmão dela. Então esse é o seu objetivo. Para ela alcançar esse objetivo, ela quer entrar numa escola de assassinos. Então, nesse primeiro volume aqui, a gente vai ver essa jornada da Mia Corveri, dela tentando entrar nessa escola, depois que ela entra, como que funciona lá, e alguns acontecimentos estranhos que estão ocorrendo dentro da escola. E aí a gente vai entender mais ou menos como que funciona a dinâmica política do livro. Ao mesmo tempo, a gente tem um sombrio, né? Como se fosse realmente uma sombra que fica ali atrás da Mia. E esse sombrio, ele tem um poder de tirar o medo da Mia. Então a Mia, ela é muito destemida. Talvez isso seja bom, talvez isso seja ruim para ela, mas quando ele não tá por perto, ela sofre muito, 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 porque imagina, a vida toda você tá com esse sombrio que não deixa você sentir medo, então quando ele vai embora você não sabe lidar com esse sentimento que você tem, aquilo a sufoca bastante. Já no segundo livro, a gente vai ver algo como uma parte meio que infiltrada da Mia Corveri, para que ela tente alcançar o seu objetivo de chegar a um grande poderoso ali, que ela pretende se vingar também. Então, assim, é um livro bem político, sobre vingança. Já disse várias vezes que eu acho que o único erro aqui do autor até o momento nesses dois livros, pra mim, na minha opinião, é o fato de que a Mia é muito jovem e talvez fosse um livro para uma personagem mais adulta,
de 20 a 22 anos de idade, talvez. E ela tem 16 anos apenas, eu acho muito jovem para algumas coisas que ela faz ali, porque tem muita violência, muito sexo dentro desse livro. Então esse é o ponto assim principal que eu falaria. Mas fora isso, eu gosto muito da série. E aí o último livro que encerra tudo é Dark Dawn, né? E eu tenho ele aqui. Só que eu ainda não finalizei, eu não sei porque, eu acho que eu vou sentir muita saudade da Mia, apesar de saber que sempre vou poder visitá-la aqui, né, nesses livros. Eu tenho muita curiosidade em saber como que se encerra essa jornada, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de saber como que vai se encerrar, sabe? Eu não quero que aconteça nada com ela, apesar de ela não ser uma mocinha, tá, gente? Como eu disse, ela entra para uma escola de assassinos, então ela é uma pessoa assim que é capaz de fazer muitas coisas erradas para atingir seu objetivo, que talvez não seja o mais saudável possível, tá bom? Então, gente, eu acho que essas são algumas séries que eu quis pegar aqui para compartilhar com vocês, algumas bem famosas. E me diga se você tá lendo alguma delas, se você gosta, se você já terminou, o que você acha, ou talvez por que eu deveria terminar alguma delas, qual que você falaria, olha, termina essa porque você não vai se arrepender, tá bom? Acho que é isso, me sigam no @diadilivro, tá, que é o meu Instagram, sempre tô postando lá quais são minhas leituras atuais, o que eu tô fazendo, bato um papinho com vocês no Stories também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, com todo mundo que você acha que gosta de literatura, espalhe a palavra da literatura pelo mundo. Então eu acho que é isso, tá bom? Eu espero vê-los em breve, um grande beijo. Tchau!